Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao curso Probióticos, dicas de como acertar na prescrição para a melhora da microbiota intestinal e saúde imunológica e mental. Para quem não participou do primeiro módulo, vou me apresentar então, mais uma vez. Meu nome é Bárbara Peter, sou nutricionista, doutora em saúde pública, sou especialista sênior em nutrição na empresa IFF para a América Latina, membro do ISN, membro do Comitê Científico da LANUR e presidente executiva do ILSE Brasil. Bom, então hoje vamos aqui falar do segundo módulo, né? Probióticos, benefícios para a saúde gastrointestinal. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho do eixo intestino-cérebro, de diarreia associada ao uso de antibióticos, diarreia associada ao Clostridioides difficile, distúrbios da interação intestino-cérebro, que antigamente eram chamados de distúrbios gastrointestinais funcionais, e sobre dor abdominal, que faz parte aí desses distúrbios da interação intestino-cérebro. Bom, então a gente sabe que todos os mecanismos aí que envolvem a relação saúde, doença e microbiota intestinal, ele faz parte desse eixo intestino-cérebro, né? E como que isso se dá, né? Então, pela produção de metabólitos microbianos, né, que são os ácidos graxos de cadeia curta, os compostos neuroativos, então como tiramina, triptofano, que estimulam a produção aí de moléculas como a citocina, através da produção de neurotransmissores, como adrenalina, dopamina, serotonina, através do sistema imunológico, né? A gente sabe que as bactérias e seus metabólitos, eles podem estimular o sistema imunológico do hospedeiro, né, dentro do intestino, e do sistema nervoso central também. Através do eixo hipotálamo pituitário adrenal, né, que também pode ser chamado eixo hipotálamo hipófise adrenal, e também através da barreira intestinal, né? Então, através aí da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, a gente tem a manutenção de uma barreira intestinal íntegra. Bom, em relação ao probiótico da Sanavita, o Floralive, né, ele é composto aqui de 4 probióticos, então como vimos no módulo 1, na aula anterior, né, de Bifidobacterium lactis BI07, Lactobacillus acidófilos NCFM, Bifidobacterium lactis BL04 e Lactobacillus paracasei LPC 37. Bom, os estudos científicos que avaliaram a ação desses 4 probióticos em conjunto, eles mostram a sua ação na diminuição de incidência de diarreia associada ao uso de antibióticos, diminuição da incidência de diarreia associada à infecção de Clostridioides difficile, que antigamente a gente chamava Clostridium difficile, redução da constipação intestinal e distúrbios da interação intestino-cérebro, que antigamente a gente chamava de distúrbios funcionais do intestino. Bom, para começar, o que é então a diarreia associada ao uso de antibióticos? É uma diarreia, lógico, né? Que ocorre devido ao uso de antibióticos, né? E ela pode se desenvolver desde algumas horas após o início da terapia antibiótica, só que pode continuar até 6 a 8 semanas após a descontinuação do antibiótico. Então, esse resultado ele ocorre devido ao desequilíbrio da microbiota colônica, devido à disbiose, que é causado, então, por essa terapia antibiótica. Os riscos maiores, eles estão associados com antibióticos de amplo espectro, né, que ele não vai, infelizmente, não vai matar apenas a bactéria desejada, mas sim vários tipos de bactérias, tanto as boas quanto as ruins, como as aminopenicilinas, uma combinação de aminopenicilina mais o clavulanato, cefalosporinas e a clindamicina. Em adultos, a diarreia associada ao uso de antibiótico ocorre mais ou menos cerca de 30% dos pacientes no início da antibiótico-terapia,
ou até 2 meses após o término do tratamento. E em crianças, a prevalência ela é ampla, né? Porque ainda não tem estudos com um tamanho amostral grande em crianças, avaliando aí a prevalência de diarreia associada ao uso de antibióticos. Então, estudos mostram que pode ser de 6% a 62%. Isso vai depender do antibiótico que está sendo tomado. Bom, e a diarreia associada ao Clostridium difficile, ela causa uma diarreia um pouco mais grave, né? Pois ela secreta 2 toxinas que causam danos na mucosa intestinal, né? E também vai levar a uma inflamação do cólon. Então, o maior risco de infecção por Clostridium difficile ou Clostridioides difficile acontece em indivíduos hospitalizados acima de 65 anos de idade, com exposição recente a antibióticos. E por que essa idade, né? Então, na aula anterior a gente mostrou, né, que a disbiose ela acontece com o passar, ela pode acontecer com o passar da idade, né? Então, indivíduos com mais de 65 anos de idade, o pH intestinal ele já está com o passar da idade, o pH intestinal ele vai mudando, o número de bifidobactérias vai diminuindo e o sistema imune ele vai ficando pior, né? Então, é muito importante que bifidobactérias estejam colonizando a nossa microbiota intestinal para garantir um sistema imune funcionando de uma maneira adequada. Bom, a apresentação clínica varia em um amplo espectro, né? Então, de um estado assintomático, apenas a diarreia, né? A um estado de megacólon tóxico. E é responsável também por cerca de 10 a 30% dos casos de diarreia associada ao uso de antibióticos e também pode ocorrer até 8 semanas após a descontinuação da terapia com antibióticos. Bom, então vamos ver os estudos aqui onde avaliaram esses 4 probióticos em conjunto. Então, esse primeiro estudo, ele teve como objetivo investigar o efeito de probióticos nos distúrbios induzidos por antibióticos na microbiota intestinal, para avaliar se os probióticos são capazes de minimizar os distúrbios associados aos antibióticos. Então, é um estudo randomizado, placebo controlado, é como deve ser um estudo, né, para avaliar a ação de um probiótico. Foram avaliados 51 pacientes saudáveis que concordaram receber durante uma semana antibiótico terapia, que era amoxicilina ou clavulanato. Bom, então a amostra foi dividida em 2 grupos, o grupo placebo e o grupo que recebia 4 bilhões de unidades formadoras de colônia por dia, né, desses 4 probióticos. Bom, é muito interessante ver aqui no grupo placebo, a gente vê que ao início da antibiótico-terapia já ocorre uma diminuição muito grande de bifidobactérias. E essa diminuição, ela continua mesmo após ao término da antibiótico-terapia. E diminuindo a quantidade de bifidobactérias, a gente vai ter uma piora aí do sistema imune. E o grupo aqui que tomou o probiótico, tomou esses 4 probióticos, a gente vê que ele consegue manter as bifidobactérias. No início ocorre uma ligeira diminuição, mas que não é estatisticamente significante, mas depois ocorre um aumento da quantidade de bifidobactérias, mantendo assim um sistema imune saudável. Esse outro estudo, ele avaliou o efeito dose-resposta da formulação probiótica sobre a incidência de diarreia associada ao uso de antibióticos e diarreia associada ao Clostridium difficile. E avaliou também a gravidade dos sintomas gastrointestinais em adultos que estavam recebendo os antibióticos, né, que já estavam em terapia antibiótica. Bom, esse estudo foi um estudo triplo cego, randomizado, placebo controlado. Nesse estudo, o tamanho amostral é maior, né? Foram 450 adultos recebendo antibiótico terapia, que foram divididos então em 3 grupos. O grupo placebo, o grupo com baixa dose, que recebia 4 bilhões de unidades formadoras de colônia dessa mistura de probióticos, e o grupo com alta dose, que recebia 17 bilhões
dessa mescla, dessa mistura de probióticos. Bom, então a gente consegue ver que o grupo com alta dose houve uma redução em 50% na incidência de diarreia associada ao uso de antibióticos. Então, no grupo placebo, a gente viu nesse estudo que apenas 24% apresentaram diarreia associada ao uso de antibióticos, então está dentro da incidência que eu mostrei nos slides anteriores, né, que é mais ou menos de 30%. Também houve uma diminuição aqui, aqueles que receberam a baixa dose, de apenas 4 bilhões de unidades formadoras de colônia, sendo estatisticamente significante apenas aqui quem recebeu alta dose. Para aqueles que receberam também alta dose, houve uma redução de 52% na duração da diarreia, quando comparado com o placebo. Então, o placebo apresentou diarreia mais ou menos durante 5 a 6 dias, baixa dose mais ou menos de 3 a 4 dias e baixa dose de 2 a 3 dias. Então, houve uma redução em 35% para quem recebia baixas doses e uma redução de 52% para quem recebia altas doses. Também houve uma redução no número de fezes líquidas diárias. E foi estatisticamente significante nas duas doses e em ambas as doses. Mas foi um pouquinho mais significante para quem recebia altas doses. Bom, e os sintomas? Então, houve redução significante da dor abdominal em ambos os grupos, tanto o grupo com baixa dose quanto com alta dose, mas foi mais significante no grupo que recebeu altas doses. A febre foi significantemente mais baixa, né, no grupo que recebeu altas doses, também o inchaço abdominal também foi baixo para quem recebeu baixas doses e altas doses, sendo mais significante para quem recebeu altas doses. E também houve uma redução na incidência de diarreia associada ao Clostridium difficile. Então, nesse grupo, no grupo placebo, a gente viu uma prevalência de aproximadamente 5% na infecção por Clostridium difficile. E para quem recebia baixa dose e alta dose, houve uma redução significativa igual em ambas as doses. Então, isso mostra a importância aí de se tomar esses probióticos, essa mistura de probióticos, quando se está fazendo o uso de antibióticos. Bom, além dessa ação em conjunto das 4 doses, né, a cepa Lactobacillus acidophilus NCFM, que é uma das cepas mais estudadas em todo o mundo, um dos probióticos mais estudados em todo o mundo, que também faz parte aqui do FloraLive, ele também atua na melhora aí dos sintomas gastrointestinais, principalmente para pessoas que apresentam distúrbios da interação intestino-cérebro, que antigamente era chamado de distúrbios gastrointestinais funcionais. E que são esses distúrbios? Síndrome do intestino irritável, hipersensibilidade ao refluxo ou dispepsia funcional, entre outras enfermidades que estão sendo associadas a esses quadros, né, a esses distúrbios. Mas as mais conhecidas são essas 3. Bom, normalmente esses distúrbios acontecem devido a uma comunicação prejudicada, né, entre o intestino e o cérebro, através do sistema nervoso central e em ambas as direções. Os mecanismos por que esses distúrbios acontecem ainda não são totalmente elucidados, mas a gente consegue encontrar na literatura várias explicações. Eu só não vou tratar deles hoje, porque o tempo é um pouco reduzido. E a gente tem 3 formas aí de tratar, não de tratar, porque não existe um tratamento eficaz, também não existe cura, mas existem 3 formas de você aliviar os sintomas desses distúrbios. Então, a gente tem o tratamento dietético, que ele não é muito saudável, né, porque a gente tem que evitar alimentos que contenham
os food maps, né, que os nutricionistas conhecem muito bem, que são alimentos que contêm oligosacarídeos fermentáveis, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. Então, na verdade, é retirar frutas, vegetais, legumes. Quando a gente retira esses alimentos da dieta, a gente está retirando as fibras, estamos retirando várias vitaminas, vários minerais, e várias substâncias que são muito importantes, várias substâncias que são importantes para o sistema imunológico, como os antioxidantes. Então, não é ideal que se mantenha por um longo tempo esse tipo de dieta. Mas, se essa dieta for eficaz, aí a gente pode manter essa dieta e fazer a suplementação de vitaminas, minerais e de outros antioxidantes. Bom, então, durante um mês, a gente faz esse tratamento dietético e, se não der certo, a gente retorna completamente a dieta para uma dieta normal, né? Se não houver essa melhora. Há também o tratamento medicamentoso, né? Onde há a tentativa de melhorar essa interação intestino-cérebro. E a gente pode fazer hoje o uso dos probióticos. E por que a fazer o uso dos probióticos? Porque os estudos mostram que os probióticos, eles também são capazes de reduzir a dor abdominal que esses distúrbios causam, né? Que eu acho que é uma das principais reclamações dos pacientes, porque realmente a dor é muito, muito forte. Então, os estudos mostram, né, os estudos in vitro em animais, eles sugerem que existe uma interação entre a microbiota intestinal e as vias que mediam a dor visceral, né, a dor aqui intestinal. Então, o Rousseau e colaboradores, em 2007, demonstraram que a administração oral de Lactobacillus acidófilos NCFM induzia a expressão de receptores mu-opioides e receptores canabinoides nas células do epitélio intestinal, que são as responsáveis pela transmissão de sinais nociceptivos, né, que são os sinais relacionados à dor. Para o sistema nervoso intestinal e que demonstraram alívio da dor e da inflamação também. Bom, então esse estudo, né, ele teve como objetivo investigar se o consumo diário de Lactobacillus NCFM sozinho ou em combinação com o Bifidobacterium lactis BI07 estava associado ao aumento da expressão de receptores de dor mu-opioides ou canabinoides da mucosa intestinal em indivíduos com dor abdominal funcional. Então, foi um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado. Ele durou de 21 a 30 dias. Foram avaliadas 20 mulheres brancas que apresentavam essa disfunção, né, eixo intestino-cérebro. Mulheres de 18 a 70 anos de idade, com síndrome do intestino irritável e que apresentava dor abdominal leve a moderada. E por que não foram incluídas aquelas que apresentavam dor severa? Porque normalmente essas mulheres já tomam medicamento, aí não tinha como isolar a ação somente do probiótico na dor. Bom, então elas foram divididas em 3 grupos. Aqui eu coloquei duplo cego, mas na verdade é um estudo triplo cego. Então, o grupo placebo, grupo com 20 bilhões somente da cepa NCFM e outro grupo com 20 bilhões de NCFM mais 20 bilhões da cepa BI07. Bom, então os estudos mostram que naqueles que recebiam somente o NCFM, houve uma diminuição, né, houve uma diminuição da expressão dos receptores canabinoides e também houve um aumento da expressão dos receptores mu-opioides. Então, aqui por imunofluorescência, né, a gente consegue ver antes do tratamento e após o tratamento, a gente consegue ver um aumento desses receptores mu-opioides. E com isso se comprova aí a diminuição da dor visceral. Esse outro estudo teve como objetivo determinar os efeitos do NCFM nos sintomas da síndrome do intestino irritável e na qualidade de vida. Então, a qualidade de vida ela foi avaliada por questionários. Foi um estudo randomizado, triplo cego, placebo controlado,
Então, aqui foram avaliados 340 voluntários entre 18 a 65 anos de idade, voluntários que sofriam de sintomas graves de síndrome do intestino irritável, todos que sofriam de síndrome do intestino irritável, porém foram excluídos aqueles que sofriam de sintomas graves de síndrome do intestino irritável devido ao uso de medicamentos. E o índice de massa corporal ele tinha que ser entre 19 e 35. Então, foram divididos em 3 grupos: o grupo placebo, o grupo que recebia 1 bilhão de unidades formadoras de colônia, de NCFM, e 10 bilhões, o grupo que recebia uma dose alta, 10 bilhões de unidades formadoras de colônia. Então, a intervenção foi durante 12 semanas, mas eles foram avaliados antes, durante a intervenção e após a intervenção também. Bom, nesse quadro, a gente consegue ver que houve redução da dor abdominal, tanto em doses baixas quanto em doses altas. Então, com 1 bilhão, apenas com 1 bilhão, né, de NCFM, de Lactobacillus acidófilos NCFM, ocorre alívio da dor abdominal moderada a grave e é consistente com as observações anteriores, né, com a expressão dos receptores mu-opioides, mostrando então que o NCFM realmente ele tem ação nesses receptores de dor. Então, o que a gente pôde ver, né, nessa aula de hoje, nesse segundo módulo, é que esse conjunto de cepas, esse conjunto de probióticos, ou apenas o NCFM isolado, né, ele reduz o risco de diarreia associado ao uso de antibióticos, para aqueles que estão fazendo uso de antibióticos, diarreia associada à infecção por Clostridioides difficile, e alívio dos sintomas dos distúrbios da interação intestino-cérebro, os distúrbios gastrointestinais funcionais, principalmente na redução de dor. Bom, nossa próxima apresentação, o módulo 3, vai ser sobre benefícios para a saúde imunológica e mental. Muito obrigada pela atenção e nos vemos no próximo módulo. Até mais!